Meditação. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa. Entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses, está escrito no Novo Testamento, livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Shalom Adonai a todos os alunos da sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Vamos começar mais um ciclo, a lição de número 2, onde diz: você é sal e luz. Glória a Deus, que maravilha. Tivemos nossas primeiras aulas. No final passado abordamos o tema bem grande, né? Um novo caráter, onde a gente teceu comentários a respeito da personalidade, falando sobre o Sermão da Montanha. E hoje nós estamos, você é sal e luz. Na lição de hoje, nós estaremos conversando um assunto muito interessante, porque muitas pessoas, né, de uma certa forma, têm uma importância o sal e a luz para o nosso dia a dia. Eu queria que você entendesse nesse primeiro momento como é ruim comer algo sem sabor, como é desconfortável estarmos em um lugar mal iluminado. Olha, se você tentar comer qualquer comida que seja sem sal, insosso, não dá para comer. Não entra. E entrar dentro de um estabelecimento, de um lugar que não tem a iluminação certa, é horrível. Isso, sabe, é muito difícil. Veja, estamos falando do sal. E o sal, ele é tão barato, né? Quase que diramos tão insignificante, mas sem ele a comida fica sem sabor. Para você ver a importância do sal. Ao contrário, como é agradável comer algo com sabor, como é bom estarmos em um ambiente iluminado, após de situações em que possamos nos encontrar. Comer uma comida com tempero agradável e temperada com sal já é prazeroso. Você já pensou comer um feijão sem sal? Ou arroz sem sal? E tem que ser colocado na medida, temperado. É o tempero certo. Quando diz tempero, quer dizer medida. Se você for colocar 2 colheres de sopa de sal em um ovo, ele vai ficar extremamente salgado e vai salgar demais. Então tem que ser o tempero. O tempero é aquela pitadinha, né? É aquele sabor onde você coloca no alimento e ele traz aquele agradável ao paladar. Qualquer comida, você bota aquele temperinho de sal com regra, né? Sem exagerar. Olha, eu queria que você imaginasse você enfatizando o Filho de Deus é uma bênção.
Mas esta bênção, como todas as outras, traz consigo responsabilidades. Jesus usou as figuras do sal e da luz exatamente para ilustrar o tipo de influência que somos chamados a exercer sobre a sociedade como cristão. E eu queria que vocês não se esquecessem que o objetivo desta lição é mostrar como essas coisas podem fazer a diferença no mundo onde nós estamos. Você é sal. Se assim como o sal, ele serve para dar um tempero agradável à comida e a luz ao ambiente, porque é muito chato tu estás num lugar onde a iluminação não é boa. É muito desconfortável. E a Bíblia diz que você é luz para as nações, para o mundo, para a sua cidade, para a sua família. Você é o tempero da sua família. Você, sim, você que é cristão. Você que traz Cristo na sua vida. Você é o tempero. É tão importante nós estarmos interligados, sintonizados com a importância do que nós somos, para que nós servimos. Eu não posso apenas ser uma pessoa religiosa. Eu não posso ser religioso demais. Vamos trazer aqui esta comparação ao sal, em que você, sendo religioso demais, estraga a comida. Não é? Certa vez, chegou um jovem mancebo e disse: mestre, para onde quer que tu fores, eu também irei. E Jesus disse: a raposa tem seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer, ele não tinha lugar certo. E o jovem disse: mesmo assim eu vou te seguir para qualquer lugar. Jesus olhou para aquele jovem e disse: cumpra os mandamentos. Os mandamentos eu já estou cumprindo desde a minha mocidade. Desde quando eu era jovem. Eu já sou obediente à lei, eu já sou rigorosamente, eu obedeço os estatutos, os preceitos da lei do Senhor. E Jesus perguntou: quais são os principais mandamentos? E aquele jovem disse, né? O principal mandamento é o Shema. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é um. E aí ele citou o princípio dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Este é a mezuzá. Um é o Shema e outro é a mezuzá. Ele fez a citação da importância dos dois grandes mandamentos, trazendo assim um significado. E Jesus olhou para ele, o amou e disse: queres ser perfeito? Vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. E aquele jovem se entristeceu, porque possuía muitas riquezas e era apegado a elas. E o seu coração, ele acabou de dizer, de todo o teu coração, né? Tinha que amar o Senhor. E ele não tinha todo o coração para o Senhor. Radical demais.
religioso demais. Jesus não quer você radical demais, nem frio demais. Ele quer o cristão na medida. Amém? São essas meditações que a gente tem para entender sobre a importância do sal. Quando você é sal, é o tempero correto, é a medida certa. Se você colocar luz demais em algum lugar, você vai ofuscar e não vai conseguir enxergar. Mas que a vossa luz resplandeça entre os homens e o vosso bom testemunho sirva para que as pessoas vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Amém? Introdução. Deus nos chamou para fazer a diferença neste mundo, para influenciá-lo. Você não foi chamado por Deus para apenas receber bênçãos, mas também para o principalmente ser bênção para a vida das pessoas, bênção para a sua família, bênção para a sua igreja, bênção para a sua sociedade, bênção para o mundo. Por isso, logo após Jesus falar sobre o caráter do cristão e a verdadeira felicidade, ele passa a ensinar sobre a responsabilidade que o cristão tem de influenciar positivamente o mundo e ilustrar como deve dar essa influência positiva. Jesus usou dois símbolos cotidianos de pessoas, o sal e a luz. Veremos nessa lição de hoje como esses dois símbolos, sal e luz, ilustram perfeitamente a influência do cristão na sociedade. Muito bem. Vocês não perceberam que eu estou me esquecendo de alguma coisa, não? A nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico base de hoje, né? Vamos fazer a leitura do nosso texto bíblico base. Ele se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas do velador, para que todos que estão na casa possam ver. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás no céu. Ore comigo. Senhor Jesus, te damos graças por tudo. Te pedimos a tua misericórdia. Abençoa, Senhor, nesta tarde, que a palavra de Deus possa ser ilustrativa, trazer compreensão e entendimento das tuas escrituras sagradas a todos os ouvidos que abram o coração e compreendam com a mente. Amém. Olha, se você analisar, eu sei que nós vamos falar ao decorrer da lição sobre esse assunto, mas se você analisar sobre esta passagem que eu li, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Imagina uma serra e lá tem uma cidade, né? Você olha uma serra e vê luzes. Alguém consegue esconder esta cidade que está ali em cima? Meio difícil, né? Pois é. Assim é a nossa luz diante das pessoas. Ninguém consegue esconder. As nossas ações boas são vistas por todos. Primeiro ponto: vós sois o sal da terra. Sal da terra.
Jesus afirma que o cristão verdadeiro é como o sal. Seja sal grosso, sal do Himalaia, sal é sal, tá? Não existe sal diferente, não é? O sal fala de um tipo específico de influência que o cristão exerce. O detalhe inicial, porém, é que Jesus não diz que os seus discípulos deveriam ser sal, apenas na religião em que viviam. O mestre afirma que eles deveriam ser o sal da terra. Isto é, deveriam fazer diferença em todo o mundo. Os discípulos de Cristo foram chamados para serem testemunhas do Evangelho de Jerusalém. Testemunhas do Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8. Aplicando esse chamado às nossas vidas hoje, Judéia representa o nosso estado, Samaria representa os estados vizinhos, e os confins da terra representaria, claro, todo o mundo. O atributo do sal. Quanto ao tipo de influência a qual Jesus refere-se, sabemos que o sal tem dois atributos principais: o de dar sabor e o de conservar. Logo, Jesus está dizendo que o cristão exerce influência sobre o mundo, dando-lhe sabor e ajudando a conservar determinadas coisas cujas preservação significa um grande bem para a sociedade. Mas o que é dar sabor ao mundo? E que tipo de coisas os crentes podem e devem preservar por meio de sua influência sobre a sociedade? Dando sabor. Uma vez que o sal tem como função de sabor, Jesus está afirmando, ao referir aos seus discípulos como sal da terra, que eles poderiam e deveriam dar sabor ao mundo por meio de suas vidas, ao serem mansos, ao serem humildes, sensíveis, moral e espiritualmente, incansáveis na busca de Deus, misericordiosos, limpos de coração e pacificadores. Os discípulos estariam manifestando ao mundo, por meio de suas vidas, os valores divinos e dessa forma influenciando positivamente as pessoas. Ou seja, salgar o mundo, na linguagem de Jesus, significa, em primeiro lugar, influenciar positivamente as pessoas por intermédio do exemplo. Existem hoje os influenciadores digitais. O que é que eles fazem? Eles influenciam moda, influenciam danças, influenciam assuntos financeiros, assuntos de empresas. Esses são os influenciadores. E o que significa ser um influenciador cristão? O influenciador cristão, ele influencia a misericórdia, a humildade, ele influencia a pessoa ser limpo de coração, ele influencia ser pessoas pacificadoras, pessoas que não estão atrás de confusão, ele influencia estar sempre incansáveis na busca de Deus. O que mais se necessita hoje em dia é as pessoas verem outras pessoas buscando a Deus. Porque hoje estamos já cansados de sermos influenciados pelo mal, influenciados a fazer gastos, influenciados a fazer danças, compras online. Existem as influências online. Mas a influência cristã, ela está relacionada à sua característica de ser pessoas humanas, humildes, pacíficas, limpos de coração, que dê bom testemunho. Essas são a influência que o Senhor quer que nós sejamos.
E por, acima de tudo, ser intermédio de tudo, exemplo. Mas não só por exemplo. Dar sabor ao mundo fala também da mensagem do Evangelho, que é a única a dar um sentido real à vida do ser humano. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que palavra maravilhosa! Está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 16. O testemunho cristão, seja por meio da pregação do Evangelho ou da própria vida, que manifesta os valores do reino de Deus no dia a dia, é o verdadeiro sentido de dar sabor ao mundo, conservando. O atributo de conservar do elemento do sal ilustra muito bem outro tipo de influência positiva que o cristão verdadeiro exerce sobre a sociedade. O poder de deter ou resistir à corrupção do mundo. Está se conservando incorruptível, porque o mundo está corrompido e corrompendo as pessoas. Aí o cristão tem que se conservar incorruptível. Aliás, essa área estão intimamente relacionadas porque nossa condição espiritual afeta nosso comportamento, nossas escolhas, nossa moral. Como o sal da terra, o cristão verdadeiro não se conforma com o padrão moral e espiritual da sociedade em que vive, militando assim contra o mal e a corrupção na sociedade. Desculpa. Vou repetir. O cristão verdadeiro não se conforma com o padrão moral e espiritual da sociedade em que vive, militando assim contra o mal e a corrupção na sociedade. Nós vivemos em uma sociedade corrupta, onde constantemente nós presenciamos o combate do bem contra o mal. O bem contra o mal nada mais é do que, muitas vezes, desculpa, você quer fazer parte de alguma determinada, dentro da sua casa, né? Você quer sair do meio daquele convívio de bebedeira, de brincadeiras, né? De coisas não agradáveis. E sempre tem aquelas pessoas que querem ver você fazer o mal. Querem ver vocês praticarem o que não devem. Isso é um combate. A sociedade corrompida, ela não se conforma em você estar diferente. Ela quer que você faça parte daquelas mesmas práticas. E aí? Qual é a sua escolha? É lógico, é evidente que nós, como sal da terra, devemos nos conservar e sermos diferentes. Nova criatura. Pisado pelo homem. Essa passagem bíblica, pisado pelo homem, eu vou ler aqui o que a lição diz. E se eu ficar só nessa interpretação da lição, que é muito interessante, ainda assim vai ficar a pergunta. Porque a lição faz essa pergunta. O que é ser pisado pelo homem, né? O que é o sal insípido? Porque o sal é o cloreto de sódio e ele nunca vai deixar de ser cloreto de sódio. E o que é ser pisado pelos homens? Vou falar. Jesus disse que o sal pertence aos seus atributos, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 13. Isso significa que aqueles cristãos que deixam de cumprir suas responsabilidades de influenciar o mundo positivamente
com suas vidas particulares e com sua mensagem do Evangelho, são espiritualmente insípidos. E por isso acabam sendo destruídos pelos maus costumes e pelos baixos valores da sociedade ímpia. Olha só, o sal não perde a sua salinidade se é cloreto de sódio puro. Isso nos leva à sugestão de que Jesus quis dizer, quando disse aos discípulos que eles deixariam de ser discípulos se perdessem o caráter do sal. O sal não refinado do Mar Morto continha a mistura de outros minerais. Desse sal em estado natural, o cloreto de sódio poderia sofrer lixiviação é o nome, em consequência da umidade, tornando-se imprestável. O ensino rabínico associa a metáfora do sal à sabedoria. Esta era a intenção de Jesus, visto que a palavra grega traduzida, nada mais presta, tem o significado de tolo ou louco. É uma pessoa que despreza os ensinamentos cristãos. Nada mais presta, Jesus disse. E na tradução grega rabínica quer dizer, é uma pessoa louca, um tolo, que não leva em consideração os ensinamentos bíblicos. É tolice ou loucura os discípulos perder o caráter, já que assim eles são imprestáveis para o reino e a igreja, e colhem o desprezo. Desculpa, tô com uma pigarra na garganta, né? Coisa chata. Olha, pessoal, essa explicação dessa lixiviação que se dá-se quando o sal começa a ficar úmido, ele perde aquela sua forma de caráter de sal, aonde o estado de cloreto de sódio ele entra numa consequência de umidade, ele começa a umedecer. Esta é a explicação da lição que tem Argstone, Stronstad, Roger, o comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, de 2003. Então, ao longo dos anos, eu venho tentando entender o que significa realmente ser pisado pelos homens. Em algumas pesquisas, principalmente em vídeos na internet, eu cheguei a ver uma explicação, já faz alguns anos, sobre o sal ser pisado pelos homens. Porque em toda a história eu ficava me perguntando, e por acaso, eu quando novo convertido me perguntava, por acaso o sal vai deixar de ser sal? Eu nunca ouvi nenhuma história de que o sal, desculpa, o sal ele vai deixar de ter sabor. Pois é, pessoal. Então, existe uma explicação muito bem levantada, é que lá em Israel e Jerusalém existe um certo período de inverno que fica justamente entre os períodos ali de fevereiro para nós, março, abril, né? Esse período ali, lá é geada, lá neva, cai neve. Se você acompanha muito alguns filmes ou documentários nos Estados Unidos, é comum nevar lá nos Estados Unidos, né? E você vê que as pessoas fazem a limpeza das ruas, né? As máquinas limpando as ruas. Pois é, então, na prática antiga, lá em Israel, este sal grosso, esse sal mais bruto, certo? Que era tipo areia grossa, o que eles faziam? Quando eles precisavam
terem um caminho onde eles sempre andavam, para que não criasse neve, eles pegavam aquele sal que não era refinado, que era esse sal mais bruto, um sal que se misturava com outros minerais, e eles jogavam nos caminhos, porque o sal ajuda a derreter a neve. E aquele sal que não tinha importância culinária, ele era utilizado para ser jogado no chão e, eventualmente, para que as pessoas caminhassem sem ter o confronto com as neves. E aquele sal que ficava no chão, que derretia o gelo, virava lama. E aquela lama, aquela água com a areia, a lama, então aquele sal não servia mais. Então essa é a explicação que eu aprendi sobre ser pisado pelos homens. Porque o sal refinado, ele fica nas prateleiras da cozinha para que seja usado como um tempero. Mas o sal que se mistura, né, com outros minerais, que ele já é aquela parte mais bruta, ele é quebrado e é jogado justamente nos caminhos de neve, no período das geadas, para que possa facilitar a passagem de pedestres. Entendeu? Então, o que acontece com esse sal? Ser pisado pelos homens e não ficar numa prateleira para servir de tempero, como um conservante, como aquele que dá o sabor. Então, quando você perde a sua essência, quando você perde o seu caráter, a sua humildade, quando você deixa de ser uma pessoa mais tranquila e começa a atacar, começa a julgar as pessoas, para nada mais você presta senão para ser lançado fora e pisado pelas pessoas. Então, passe a ter as qualidades do sal na sua vida, que é conservar e temperar, para que você possa crescer e edificar os que estão próximos a você. E não destruir, servindo de tropeço. Porque se você vier a destruir, ou servir de tropeço, se dizendo ser cristão e sendo uma pessoa que julga, uma pessoa que não faz o bem, uma pessoa que não tem humildade, para nada presta este sal, a não ser para ser lançado fora, para que possa ser caminhado, os pedestres possam caminhar com facilidade e ser pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Assim como no caso da expressão sal da terra, a expressão luz do mundo deixa claro que o cristão deve exercer a sua influência no mundo inteiro, em todas as áreas da sua atuação na sociedade. A luz do evangelho manifestada em nossa vida não se deve transmitir apenas para seus familiares, mas no trabalho, na escola, na universidade e assim por diante. Onde o cristão estiver, ali deve ser luz, refletindo a luz de Cristo. O mesmo Jesus que chamou os seus discípulos de luz do mundo, afirmou certa vez que ele era a luz do mundo. Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Isso significa que a luz que devemos refletir ao mundo é a luz que recebemos de Cristo, pelo poder do seu Evangelho e da ação do Espírito Santo em nossa vida. Da mesma forma que a lua reflete a luz do sol no lado esquecido da terra, a igreja deve refletir os raios do sol, que é Jesus, em um mundo esquecido pelo pecado. Hein? Iluminando lugares das trevas. A luz tem poder de iluminar e aquecer. Da mesma forma, a influência do cristão na sociedade deve ser como a ação da luz, dissipando as trevas da confusão, do pecado, da imoralidade, do erro, e aquecendo aqueles que estão se sentindo frios.
nesse sentido, nesse mundo, perdão, influenciando a sociedade. Boas obras. Ao fim dessa passagem, Jesus explica que o mundo do cristão são as suas boas obras. Por intermédio das boas obras, o cristão manifesta os seus valores no reino de Deus ao mundo, influenciando muitas vidas para o Senhor Jesus. Ressalta que os diretamente afetados por essas boas ações, em resposta, louva ao vosso Pai que está no céu. Quer dizer, que quando as pessoas que contemplam as vossas boas ações, eles glorificam ao vosso Pai que está no céu, porque observa as suas boas ações. Você como luz. Colocamos em prática e ratificamos aquilo que afirmamos com nossos lábios. E também nossas ações acabam inspirando poderosamente outras pessoas que não conhecem a Deus a buscá-lo e a adorá-lo. Em meio às trevas espirituais deste mundo, quando um crente pratica boas obras, os seus atos são como um facho de luz em meio às densas trevas, sendo logo percebido pelas pessoas. Facho de luz é como se fosse um raio que cai do céu. Numa noite escura, você contempla aquele clarão. Assim é semelhante às boas ações dos cristãos que trazem a luz de Cristo em suas vidas. Quando você pratica uma boa ação, quando você pratica uma boa obra, em que beneficia o seu próximo, em que você mostra humildade, em que você ajuda a pessoa que está necessitando, é como um raio, um fecho de luz. Não se deve esconder a luz, mas manifestá-la. Ao falar do cristão como luz, Jesus enfatizou que a luz deve ser manifestada, nunca escondida. Ele compara o cristão verdadeiro a uma cidade edificada sobre um monte, ressaltando que não dá para esconder uma cidade assim. É o que eu falei no início da aula, né? É difícil você esconder, porque, por exemplo, eu tenho aqui um celular, né? Olha só, luz. Se eu quiser esconder esse celular, é fácil, né? Debaixo da cama, né? Se eu pegar uma vela, que é a caneta ilustrando uma vela, tá bom? Suponhamos que aqui seja uma vela. Será que eu vou pegar, acender uma vela e vou botar debaixo da mesa? Não, jamais. Se acende-se uma vela, né? Você vai colocar ela em um lugar em que possa iluminar toda a casa. Não é verdade? Como é que você vai pegar uma lanterna? Vamos aqui ilustrar outra coisa com a lanterna. Aqui, você pega isso aqui, é uma lanterna. Aí você acende uma lanterna e bota debaixo do carro. Para quê? Sempre a luz em um lugar destacável, para que todos possam ver, e não só ver, mas se espelhar pela luz que radia de você. A candeia era uma lâmpada pequena nos dias de Jesus, geralmente do tamanho da mão de um homem, feita de barro, e o seu fogo era alimentado por azeite. O velador, uma vez, era o local onde a candeia era colocada, e que sempre era um local alto, para que a luz da candeia pudesse, a partir de cima, iluminar toda, aspergir a sua luminosidade sobre toda a casa, ou sobre todo o ambiente. O alqueire era uma referência às medidas de cereal ou a cubas de farinha de trigo, medidas por um cesto. Ora, uma lâmpada nunca poderia ficar escondida debaixo de um cesto,
para alcançar o seu objetivo de iluminar a todos que estão na casa. Então, alqueire, né, era justamente um cesto onde se guardava trigo. E ele chegou a enfatizar que ninguém vai colocar a lâmpada, o candeeiro, debaixo do alqueire, mas em cima, no velador, para que ilumine toda a casa. Ela deveria ser sempre colocada no lugar mais alto e ideal. O velador, assim, é o cristão, e a sua luz não deve ser escondida, mas manifestada, de tal forma que a sua luz possa alcançar e atingir a todos à sua volta. A luz que o cristão recebe de Cristo deve resplandecer diante dos homens, e eles veem justamente por meio de nossas boas, e eles a veem justamente por meio de nossas boas obras. Vamos aqui quebrar alguns paradigmas. As pessoas gostam muito de os mais radicais, né? De dizer: ó, eu não vou para esse lugar porque eu sou cristão, e o cristão não pode andar dessa maneira, o cristão não pode se vestir dessa maneira. Olha, muito cuidado com a religiosidade, porque eu estava começando a falar no começo a respeito do jovem rico. Não era a riqueza que Jesus estava reclamando ou chamando a atenção para ser discípulo, mas aonde ele colocava o seu coração. Quando você começa a ser cristão, nós temos que ter muito cuidado com os julgamentos, porque as pessoas mais radicais da época de Cristo eram justamente os fariseus. Se tinha alguém que fazia tudo perfeitamente aos olhos das pessoas, eram os fariseus. Eles oravam para serem vistos pelos homens, eles jejuavam para ser vistos pelos homens, eles andavam nas ruas com as vestes compridas para mostrarem mais santidade. E o Senhor vem sempre chamando a atenção que a importância verdadeira de nossa caminhada não é julgar as pessoas. Chega para lá porque eu sou mais santo do que tu pratica tal pecado, então eu não posso me aproximar. Quem era Jesus, meu irmão? Jesus era justamente aquele que se assentava com os pecadores e publicanos e cobradores de impostos. Rejeitado pelos fariseus, rejeitado pelos sacerdotes, porque era uma pessoa que se assentava no meio dos pecadores. E ele, como líder, Jesus, Jesus, como uma pessoa de responsabilidade, um rabino, ele tinha que ter 12 discípulos, ele tinha que andar de branco, ele tinha que ter seus filactérios, né, as suas franjas, ele tinha vários padrões como rabino. E na lei judaica proibia um rabino de ser tocado por uma prostituta. Proibia o rabino de se assentar no meio dos publicanos e pecadores e cobradores de impostos. Porém, Cristo estava justamente no meio deles. Mas veja bem, ele estava fazendo o quê? Aí é que está. Evangelizando, aceitando, perdoando, compreendendo a necessidade do próximo. Eu estava conversando uma coisa com a minha esposa na sexta-feira e eu disse assim: olha, minha filha, eu percebo hoje em dia que o que mais as pessoas estão necessitando nos lugares que nós andamos é de acolhimento. As igrejas precisam saber acolher mais as pessoas, porque muitas das vezes a igreja, quem está na frente é o homem. E muitas das vezes as igrejas, ela não tem um script de obediência, porque tem que ser assim, dessa maneira. Então, às vezes, quem está na frente quer fazer do seu jeito e acaba dando tudo errado. Se a igreja for posta, se ela for fundada por ensinamento e doutrina de homens,
ela se acaba. Um dia ela vai se acabar. Que é isso, irmão Gustavo? Eu vou dar 2 conselhos para você aprender comigo hoje sobre esse assunto. Sobre você andar na doutrina dos apóstolos e na admoestação do Senhor com amor e santidade. Quando os sacerdotes queriam prender Pedro e aprisioná-lo para que ele não pregasse mais esse tal nome Jesus, o que foi que aquele homem de Deus chamado Gamaliel falou? Varões e irmãos, podemos conversar aqui em particular? Aí chamou o Sinédrio em particular e disse: olha, deixai esse homem ir. E aí vem a palavra, a frase célebre: se o que eles estão falando não for de Deus, se acaba. Mas se o que eles estão falando for de Deus, permanece. Lembrai daqueles tumultos que houve, daquele Bar Jesus que apareceu, levou multidões, que foi que deu? E nada, se acabaram. Ali era um homem experiente, um homem que tinha uma cabeça no lugar, né? Já tinha uma experiência de vida como sacerdote, como rabino, como erudito. Gamaliel foi um dos que ensinou o apóstolo Paulo, na verdade Saulo de Tarso, a ser um fariseu radical e fiel. Então ele disse essa palavra célebre: olha, deixai-os ir. Se for de Deus, permanece. Se não for de Deus, se acaba. E assim liberaram Pedro e alguns apóstolos para continuarem a seguir a sua caminhada. Eu vou tocar aqui num assunto. Eu vou falar o nome aqui de uma igreja, que esta igreja, nos anos 90, anos 2000, ela era tida como uma das maiores igrejas aqui no Brasil. Depois que o seu líder morreu, a igreja praticamente não se ouve mais falar. Eu estou falando da igreja Deus é Amor. Toda cidade tinha uma Deus é Amor. E hoje você não ouve mais falar. Muitas coisas, o RI, o regimento interno, algumas radicalidades que eram feitas, cobradas dessa igreja, extras bíblicas, porque eles pegavam versículos isolados da Bíblia e colocavam como sendo um ensinamento doutrinário, hoje ficou esquecido, levado ao esquecimento. Então, uma coisa é certa: a igreja é fraca, a igreja não é tão forte. Disse Jesus: conheço as tuas obras e sei que tem guardado a minha palavra e perseverado na doutrina, mas tu tem poucas forças. Mas guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Laodiceia. Conclusão: o cristão não deve ser influenciado pelo mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas sim influenciá-lo resumidamente, sal. Ser sal da terra. A luz do mundo nada mais é do que isso. O cristão é chamado por Deus para fazer a diferença na vida das pessoas à sua volta, em todos os lugares onde se encontra. O cristão deve ser exemplo na sua família. O cristão deve ser exemplo como pai. O cristão deve ser exemplo como mãe. O cristão deve ser exemplo como esposa. O cristão deve ser exemplo como esposo. O cristão deve ser exemplo como filho. O cristão deve ser exemplo como filha. O cristão deve ser exemplo como irmão. O cristão deve ser exemplo como irmã. Ele deve ser exemplo na vida secular, como estudante, profissional, como cidadão. E ele deve ser uma atmosfera
uma amostra ambulante. Você é uma amostra ambulante do amor de Deus ao mundo, manifestando um favor dos outros. Deve pegar os valores do Evangelho em contraste com os valores investidos deste mundo e deve também levar a mensagem transformadora do Evangelho ao maior número de pessoas como de demonstração desse amor. Deus espera isso dos seus filhos. Ser filho de Deus é a maior bênção que alguém pode experimentar na vida. Mas, como toda bênção, ela também exige responsabilidade. Deveres que não podem ser, de forma alguma, ignorados pelo cristão. Lição de número 3. Cristo, o discípulo e a lei. Cuidado com os julgamentos. Tá bom? Porque quando você julga, Jesus diz assim: ei, tu que reparas o erro do teu irmão, tu reparas o cisco que está no olho do teu irmão e não enxerga uma trave que está enfiada no teu olho? Não deves tu primeiro tirar a trave do teu olho, para depois reparar no olho o cisco do teu irmão? Fica essa mensagem aí para você meditar. Não julgueis, para que não sejais julgados. Ame, distribua amor, distribua compaixão. Hoje é Dia dos Pais. Parabéns a todos os pais. Cuide de seus filhos. Se esforce para estar próximo aos seus filhos, a passear, a levar para a igreja, para a escola dominical, a ir para uma praça, a ir se divertir, comer um sorvete, ir para o shopping, passeie, ir para uma praia. Seja pai, não só financeiramente, mas próximo de seus filhos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Shalom Adonai, ficar na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém?